O governo acaba de anunciar a redução da alíquota de importação para uma série de produtos como carnes, açúcar e café. É uma das medidas para tentar baixar o preço dos alimentos, tido como principal motivo da queda de popularidade do presidente Lula. Esta quinta-feira foi de muitas reuniões entre o presidente Lula, ministros e empresários para chegar a essas medidas. Quem acompanhou tudo foi a repórter Luciana Amaral e ela conversa com a gente direto de Brasília. Luciana, boa noite. Detalha para a gente então o que foi anunciado há pouco. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O governo federal, então, se debruçou sobre esse assunto hoje. Veio agora há pouco esse tão esperado anúncio com uma série de medidas. E aí eu começo, então, falando da principal medida que pode realmente impactar mais diretamente o seu bolso, o bolso do consumidor, que é a redução e até mesmo zerar alíquotas de importação de vários produtos do dia a dia dos brasileiros. Vão ter as alíquotas de importação zeradas, então, a carne, o açúcar, o azeite de oliva, o milho, biscoitos, café, sardinha, óleo de girassol e massas alimentícias. Todos esses produtos, então, que forem importados não serão mais taxados, não terão mais imposto incidindo sobre eles. Já o óleo de palma vai ter a cota de importação aumentada em mais do que o dobro de toneladas permitidas atualmente. E aí eu perguntei se zerar a alíquota de importação para todos esses produtos pode de alguma maneira prejudicar a produção nacional, os produtores brasileiros, e o vice-presidente Geraldo Alckmin me disse que não. Ele defendeu que não se está substituindo os produtos brasileiros por importados, mas sim complementando o mercado, o que tem à disposição aqui no Brasil. Ele disse que tem muitos produtos que a gente depende de lá de fora, por exemplo, o azeite de oliva. Tudo isso, então, tem que ser aprovado ainda pela CAMEX. A Alckmin defendeu ser uma questão de dias e sem ainda um prazo de validade por enquanto. Ele falou que o governo federal está abrindo mão da arrecadação de impostos para favorecer a redução do preço para o consumidor, para que o consumidor possa manter o poder de compra. Ele defendeu ainda que a questão dos alimentos, do preço, é uma questão mundial. Ele falou agora que com o dólar dando uma recuada e também com perspectivas boas para o clima, sem secas graves, por exemplo, neste ano, o cenário deve melhorar. Outras medidas anunciadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto incluem o reforço a sistemas do Ministério da Agricultura e a aceleração de análises fitossanitárias, um pedido bastante grande por parte dos produtores rurais. Também o fortalecimento de estoques reguladores da Conab e também uma prioridade para a cesta básica no Plano Safra, plano de financiamento importantíssimo para o setor agropecuário. Sobre o impacto na arrecadação em si, quem estava aqui do Ministério da Fazenda disse que o governo ainda vai fazer os cálculos, que os ministérios vão fazer as notas técnicas, mas a avaliação é que pode não ter um impacto tão significativo do ponto de vista da arrecadação, nada que atrapalhe, que deixe de ajudar a reduzir os impostos e ajudar, então, em último caso, o consumidor. O Palácio do Planalto vem se debruçando sobre esse assunto, tem se tornado uma preocupação, especialmente diante da queda da popularidade do presidente Lula nas últimas pesquisas. E, por fim, o vice-presidente Geraldo Alckmin ainda fez um apelo para que todos os estados zerem o ICMS sobre produtos da cesta básica, como fez, inclusive, já o governo federal. Vamos ver, então, mais um pouco do que disse o vice-presidente. Além da redução dos impostos de importação, outros incentivos, será feito estudou aqui junto o governo e o setor, especialmente supermercadista, para se fazer, o setor privado e governo, publicidade dos melhores preços, estimular disputa, favorecer o consumidor, ajudar o consumidor. Então, uma parceria entre governo e iniciativa privada
estimulando a questão dos preços. E, finalmente, um pleito que será levado aos governadores. O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que também os estados zerem o ICMS. A gente já chama direto aqui no estúdio a Thaís Heredia, nossa analista de economia, para trazer então detalhes dessa redução nas tarifas de importação dos alimentos anunciada a questão de minutos pelo governo federal. Há uma esperança no fim do túnel de que realmente essas medidas possam baixar o preço dos alimentos, possa baixar a inflação de alimentos? Boa noite. Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a primeira coisa importante dizer é o seguinte, o governo fez até mais do que muita gente esperava. Baixar imposto de importação de açúcar, de carne, até de massas. O Brasil é o terceiro maior produtor de massas do mundo. A gente fica atrás dos Estados Unidos e da China. Então, somos um grande produtor também de carne, um dos maiores do mundo. Então, ao baixar esses impostos, isso não estava no radar, né? O governo então surpreende. Agora, o quanto isso vai realmente baixar os preços é uma enorme incógnita, Márcio. A primeira pergunta que se faz é, lá fora, o preço é mais baixo do que aqui dentro? Não necessariamente, depende de quem for comprar. Você lembra a história do arroz? Que o governo disse que ia comprar arroz de não sei da onde, não sei o quê. Quando teve problema na safra do Rio Grande do Sul. Exato, ia baixar a alíquota de importação do arroz, ia sair comprando arroz do resto do mundo. Acabou não fazendo isso, porque descobriu que o arroz lá fora estava mais caro do que aqui no Brasil. Então, a primeira dúvida é saber se o preço lá fora é mais caro ou mais barato do que aqui no Brasil. Não necessariamente é mais barato. Ao contrário, para carnes, por exemplo, para milho, isso tudo é preço internacional, não tem muita diferença. E outra, nós temos câmbio. O dia que se importa com câmbio a 5,70, a 5,80, quanto isso vai impactar o preço aqui no Brasil, a logística, né? O quanto a redução desse imposto de importação vai significar no preço na gôndola. Então, pode acontecer alguma redução? Pode, claro que pode. Mas ela vai precisar atravessar essa cadeia de dúvidas até chegar na gôndola dos consumidores. O governo tenta fazer esse movimento, né, de ação. Não foi o presidente Lula que anunciou, foi o vice-presidente da República, o ministro da Fazenda, que é o ministro da Economia, também não estava lá. Então, assim, ok, agora nós já temos, mas tem mais dúvidas sobre o impacto disso do que qualquer outra coisa. Eu estava conversando agora com economistas que acompanham a inflação. O André Braz me disse